Ó, essa daqui é muito boa. Quais maiores desafios em ser consultor em padaria? Essa é muito boa. Gente, na minha opinião, de consultora, mais de 10 anos aí trabalhando, trabalhei em vários estabelecimentos, em vários nichos diferentes. O que tem em comum em cada um deles? Os problemas sempre tem, manipulação de alimentos tem em todos. A parte de conhecimento técnico disso daqui, ó, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente ouve um profissional que já tem mais experiência, a gente busca, né, literatura, em livro, lê legislação. Conhecimento técnico específico, a gente consegue estudar, né? Consegue absorver do meio. O que é difícil de aprender? O que é difícil que não está escrito nos livros, não está escrito na legislação, não tem uma cartilha explicando? É lidar com as pessoas, né? Então, o que tem em comum em todos os nichos de atuação, todos os tipos de estabelecimento, todos os serviços de alimentação? Pessoas. Então, o desafio maior da consultoria em padarias, como em qualquer outro estabelecimento, ao meu ver, é lidar com os tipos de pessoas. Principalmente em padarias, os confeiteiros e os padeiros são pessoas bem difíceis. Então, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma inteligência social, que vocês também podem desenvolver essa parte. Tem que ter uma inteligência emocional para lidar com esses tipos de pessoas que vão responder para você, que vão ser mal educados, que vão ser grosseiros, que vão bater de frente. Então, o maior desafio da consultora em padaria, principalmente, é lidar com os manipuladores, que, ao meu ver, é a parte mais difícil. Você sugere algum aplicativo de checklist para padaria? Eu não conheço aplicativo de checklist para padaria. Brigadeiro Gourmet. O que a gente vai falar hoje é do roteiro de inspeção em padarias, que é fornecido pela Prefeitura de São Paulo, certo? Depois eu vou falar no final, vou falar uma coisa sobre checklist. Me lembrem se eu esquecer. Os colaboradores do atendimento também precisam utilizar o EPI, calçado de segurança? Quem estipula, estabelece os EPIs que serão utilizados por todos os colaboradores é aquele documento PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, quem vai estipular isso daí é o médico de segurança do trabalho. Não é a gente, consultora, que vai falar, você tem que usar, você não tem que usar. Alguns EPIs, a gente sabe que o uso é obrigatório. Então, por exemplo, no corte de carnes ou corte de legumes, algum tipo de corte, precisa usar aquela luva de malha de aço. Para pegar uma assadeira nos fornos, precisa ter a luva térmica. Para entrar na câmara fria, precisa ter a capa térmica. Nesses que a gente não tem certeza, lá dentro da produção, eu sei que precisa ter o calçado de segurança. E no atendimento, se ficar na dúvida, tem que ir lá consultar esse documento emitido pela empresa de segurança e medicina do trabalho. Se lá disser que o atendente também deve utilizar esse EPI, a empresa tem que fornecer esse calçado de segurança. Caso não tenha descrito, você não tenha acesso a essa informação ou o estabelecimento não tem o PPRA, orienta sempre na possibilidade de adquirir o calçado. Tem aquele Softwork que eu uso bastante, é uma marca muito boa, que tem o CA. Lília, mas mesmo assim também o cliente não quer comprar. Orienta o colaborador a vir sempre trabalhar com calçado fechado.
Não vim de rasteirinha, de chinelinho de dedo, principalmente agora no calor. Tem muito, gente, eu já trabalhei em locais que os funcionários iam de chinelinho de dedo e queria continuar trabalhando de chinelinho de dedo, sem formalidade alguma, normal para eles. Aí você falar para colocar um sapato, um calçado fechado com meia no calor desse, o pessoal até estranha, mas é o mínimo que é necessário, um calçado fechado, não sapatilha que fica com o peito do pé aberto, calçado fechado, de preferência um tênis, né? Que é mais democrático, aí todo mundo praticamente tem um par de tênis, certo? Tem uma pergunta aqui, mas acho que eu nem vou responder isso daqui, porque não... Se vocês ficarem curiosos, vocês falam, que aí eu leio a pergunta, mas não vou falar aqui não. Tem estoquista em padaria? Nada impede de ter um estoquista na padaria. Se a padaria for grande, tiver condições de manter um colaborador só para cuidar do estoque, eu acho difícil ter estoquista em padaria. Às vezes é um colaborador que ajuda, mas a função dele não é exclusiva do estoque. Então, cada setorzinho, se a padaria for uma padaria organizadinha, cada setor tem o seu estoque. Então, por exemplo, a confeitaria tem o estoquezinho da confeitaria, a padaria tem o estoquezinho da padaria, a parte de cozinha tem lá, se é uma padaria organizada. Se não for tão organizada, não tiver esse planejamento físico, vai ter um estoque só. E aí, caso não tenha um estoquista, um responsável por isso, é legal a consultora indicar, sugerir para o gerente, olha, porque geralmente esses locais que é de todo mundo e não é de ninguém, né? Todo mundo tem acesso, por exemplo, o quartinho de embalagens é um exemplo, vira uma bagunça, porque todo mundo vai lá, mexe, mas ninguém quer organizar. Aí um joga pro outro, não, mas isso aqui é o pessoal da cozinha, esse aqui é o pessoal da copa, esse aqui é aquelas meninas lá do atendimento que joga aqui, e aí um joga pro outro e ninguém limpa, ninguém organiza, ninguém, né, guarda as mercadorias. E aí é legal a consultora sugerir. Então, nossa função é manter a empresa organizada como um todo. Então, você também pode interferir nessa parte. Você chega pro gerente, ó, gerente, e esse setor aqui, esse quartinho aqui, esse estoque, vai ter jeito ou não vai? A gente precisa organizar, precisa manter as embalagens bem fechadas, porque quando você entra, às vezes, no estoque, as embalagens estão lá tudo abertas, ao céu aberto, não tem nenhum saquinho protegendo, e no estoque pode passar uma aranha, pode passar uma lagartixa, pode passar barata, tá exposto ao ar, a sujeira. E as embalagens a gente tem que tratar com todo o cuidado, como a gente trata dos alimentos, tem que manter protegidos em locais limpos, nada no chão e etc. Isso também é muito comum em padaria. Então, tem que ficar de olho. Toda visita vá ao setorzinho de estoque e principalmente de embalagens para verificar as condições, tá? Se tem ventilação nessas embalagens, se não está encostado na parede, se não está direto no piso, porque embalagens geralmente também sofrem muito com umidade. Se passar muito tempo, elas ficam amareladas. E aí vai entrar em contato direto com o alimento. Perigoso. Pode ser uma fonte de contaminação, embalagens. Tem outra pergunta aqui. Os produtos que sobram dos balcões podem ser doados? Podem ser doados. Na nossa antiga legislação já tinha essa possibilidade de doação, né? Na nossa antiga não, na nossa atual legislação. É que entrou esse ano em vigor aquela outra legislação liberando, né? E aí com alguns critérios, desde que os alimentos estejam em boas condições de consumação mesmo, né? Então, o problema da padaria de doar produtos de panificação é que geralmente eles emboloram muito rápido, principalmente se a padaria não utilizar aquele antimofo, se os produtos adquiridos não são produtos de boa qualidade, que já tem lá os aditivos para inibir esse crescimento. Então agora geralmente no calor acontece muito, ainda tem que ficar de olho,
porque os pães, eles emboloram facilmente e a data de validade deles é muito curta. Então, é bem complicada essa questão de doação. É bem complicado doar alimentos, né? Eu ainda acho uma questão muito delicada que a gente precisa tomar total cuidado para não. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas e aí acaba prejudicando. Em vez de levar saúde, leva doenças transmitidas por alimentos. Então, a legislação que entrou em vigor esse ano é no intuito de nutrir, né? Fazer doação às pessoas carentes no intuito de nutrição, né? De combate à fome e nutrição. E produtos de padaria, na verdade, eles são pobres em nutrientes, ricos em gorduras e açúcares. Então, não sei se vale a pena, pensando por esse lado, se vale a pena a doação. E por essa questão de perecibilidade, que eles são muito perecíveis. Então, podem, mas deve ter um total cuidado em relação a isso. Se não tem um responsável de estoque, não terá também ninguém para preencher a planilha de recebimento. Como fazer? Ah, mas aí é diferente. Então, assim, recebimento, sempre tem alguém para receber. Por mais que não seja um colaborador específico, todo estabelecimento tem uma pessoa responsável pelo recebimento. Às vezes pode ser o gerente, ele sai lá do posto dele de ficar lá na área de vendas, coordenando, olhando todo mundo, e vai para o recebimento. Ou é o próprio motorista da empresa. Para recebimento sempre tem alguém responsável, tá? E aí o responsável vai fazer o preenchimento dessa mercadoria. Às vezes, gente, uma questão da planilha de recebimento em padarias é que muitas vezes o próprio dono do estabelecimento ou algum funcionário dele vão fazer compras no atacadão, nesses atacadão, e aí não recebe a mercadoria, né? Eles vão lá buscar comprar, e aí a gente tem que dar alguma orientação, para assim, olha, para quando chegar, fazer esse preenchimento de monitoramento de temperatura, principalmente se ele vai lá com a Fiorino, vamos dizer, né, com a Sprinter dele, que não tem cabine de refrigeração, tem que dar uma orientação, olha, você vai no atacadão comprar frios, você tem que ir lá comprar e voltar e armazenar. Não vai fazer compra e depois rodar, e depois fazer entrega, e depois não sei o que, vai por lá lavar rápido, e chegar aqui 5 horas depois que esses frios já só estão cozidos, né? Você vai perder a qualidade. Então vocês têm que saber como que funciona esse recebimento da padaria. Se chega realmente as coisas entregues dos fornecedores ou se a própria padaria está indo buscar nesses atacadão, tá? E aí de observar muito data de validade, principalmente, porque isso daí pode gerar um problema de questão de validade, que às vezes os produtos estão muito próximos de vencimento. E aquela coisa, se um cliente meu compra produto próximo de vencimento, ele tem que saber que as vendas dele são muito boas, tem uma grande quantidade de venda que vai vender antes de vencer. Agora, se ele compra para estocar e esse produto vencer, aí a conversa já muda de figura. Aí já entra a questão de má fé, né? Tá agindo por má fé, tá comprando conscientemente, sabendo que não vai conseguir vender para fazer esse tipo de coisa. Aí isso daí é configurado crime. Crime contra a saúde pública, crime contra o consumidor. A limpeza da coifa que fica em cima da chapa deve ser realizada todos os dias ou uma vez por semana? Gente, isso daqui também depende. Gente, limpeza, periodicidade de limpeza, como eu disse na outra live, é de estabelecimento para estabelecimento. Aí entra o consultor, não tem como eu falar, ó, você vai limpar uma vez por semana. Às vezes, uma vez por semana é pouco. Às vezes, no outro estabelecimento é suficiente. Então, as periodicidades de limpeza, vocês, consultoras, que vão determinar. Não precisa você chegar no primeiro dia da consultoria
com planilha e falar, ó, quero que limpa tudo todo dia. Não, vai avaliando conforme as visitas. Coloca lá uma vez por semana, vê se é suficiente. Ah, não, uma vez por semana é bom e ainda tá apertado para eles fazerem essa limpeza. Vê se dá para fazer de 15 em 15 dias, se vai ter uma condição de limpeza boa. Então, assim, periodicidade de limpeza não tem como eu falar o que é, o que não é. As coisas devem estar limpas, ponto. De quanto em quanto tempo vão ser limpas, higienizadas, depende de cada local, certo? Então, a coifa tem que estar limpa. A coifa, pela área, né, externa, tem que estar sempre limpa. Pela área interna, as tubulações internas, tem que contratar uma empresa terceirizada que faça esse serviço. E aí é legal quando vocês entrarem para trabalhar, fazer esse questionamento. Eu não sei se eu já falei isso, mas vou falar de novo, porque é importante. Fazer esse questionamento. Quando que foi feita a última vez a limpeza interna das tubulações das coifas, do sistema de exaustão? Por quê? Se acumula muita sujeira, muita gordura, essas coifas correm o risco de explodir, né? Cria lá uma combustão, é perigoso. E eu já conheci locais que aconteceu e pegou fogo no estabelecimento. Então não vale a pena. Tem que ter qual a periodicidade de limpeza? Não sei, depende da periodicidade dos resíduos lá que se acumulam, tá? Mas tem que ter e aí isso daí tem que ter o certificado de higienização. É um documento de controle. Com relação à padaria, servir um café para cliente. Deixa eu ver aqui. Reunião pequena. Precisa fracionar individualmente em embalagens individuais devido ao Covid? Eu oriento que sim. Agora, nesse momento que a gente está vivenciando, né? Fazendo parte da história, né? Vocês já pensaram que nossos filhos, nossos netos vão estudar essa parte da história na escola, né? Esse ano que a gente viveu e o que vai acontecer daqui para frente? Eu acredito que tudo que puder ser embalado individualmente daqui para frente e que continue assim, que eu acho que é um nível a mais de segurança, é interessante. Então, a gente tem que modificar a nossa forma de pensar para ir realmente colocando todas essas questões de embalado individualmente, de ter menos contato físico, menos toque físico possível. Então, eu oriento que sim. Embala tudo. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso, a tubulação interna tem que ser feita por empresa específica com laudo. Isso mesmo, a empresa vai emitir lá um certificado de higienização. Porque, gente, essa é perigoso, tá? É uma questão perigosa. A empresa tem lá os equipamentos necessários, a forma de limpeza ideal. Geralmente, eles fazem esse trabalho de madrugada, porque não pode, né? Como que você vai limpar a coifa no momento de expediente, que está em funcionamento estabelecimentos? Então, tem que ser uma empresa específica, porque não é uma limpeza que qualquer um consegue fazer. Eles têm lá os equipamentos, os produtos químicos, os EPIs adequados. Então, tem que ser uma empresa de fora mesmo para fazer essa limpeza interna, certo? Eu teve uma pergunta que a menina fez, eu não entendi, e eu perguntei para ela, eu mandei a pergunta para ela falando que eu não tinha entendido, para ela reformular, mas ela não me mandou em relação à rotulagem nutricional. Mas a gente já falou, né, na última live da rotulagem. Aqui, ó, qual rotina, legislações e documentos necessários, e documentações necessárias. Então, é tudo o que está escrito na legislação. A legislação é para comércios e serviços de alimentação. Lembra que eu falei? A outra live perguntou sobre informação, avisar a vigilância sanitária de início de fabricação de produto. Isso daí é para a indústria. Então, para a indústria é uma legislação, para comércios de alimentos é outra legislação, para todos os comércios de alimentos. Então,
Quais documentos necessários? Todos que está pedindo na legislação. Ou na RDC 216, ou na CVS 5 de São Paulo, você consulta a legislação estadual do seu estado e a legislação municipal da sua cidade. Aqui em São Paulo, a portaria 2619 pede lá uma lista de documentos que a gente vê um por um no programa da Passo a Passo Consultoria. E os POPs. Então, POP de higiene, de saúde de manipuladores, POP de potabilidade da água, POP de controle de pragas, POP de higienização das instalações. São os 4 POPs obrigatórios. Então, já que a gente citou esse assunto, gente, a rotina é acompanhar, verificar, orientar todos os procedimentos em todas as áreas. Então, você, numa padaria, você pode começar pela produção interna, dar uma olhadinha nas câmeras, nos estoques, nos produtos que estão identificados, bem armazenados, dar uma olhada na higiene, enquanto isso, né, na higiene das instalações, na manutenção dos equipamentos, e aí você vem vindo para a área de vendas. Aí vem na área de atendimento, como que tá a vitrine, o balcão da vitrine, a exposição. Nesse meio tempo, também olha a higiene do manipulador, sapato, unhas, barba, uniforme. Vê se tá lavando as mãos, se tá certinho lá. Vai na área da copa, abre todas as geladeiras. Todos os armários eu abro em todas as minhas visitas, né? Que é uma vez por semana. Nas dias que eu vou, se eu preciso ir todo dia, não abro todo dia, faço uma escalinha. Mas abram as geladeiras, abram os armários, olhem embaixo das coisas, porque eles escondem as coisas. O consultor, ele precisa ter uma característica que é a curiosidade. Todo consultor tem que ser curioso. Então, abrir, mexer mesmo, pôr a mão, mexer. Porque às vezes só passando, olhando, a gente não percebe. Aí quando a gente começa a mexer, fuçar, você encontra as coisas que eles escondem, muitas coisas. Paninho, esconde pano embaixo da mesa, da pia. Onde tem um buraquinho, eles estão escondendo coisa. E o consultor tem que olhar tudo, tá? Aí vai pra copa, olha tudo. Vem pra área de vendas, olha a vitrine, olha as geladeiras da área de vendas. Olha as datas de validade de produtos e aí pronto, já acabou o horário da sua visita. Sei bem como é isso. É isso, tem que olhar tudo. Olhar, verificar, acompanhar, monitorar, todas essas coisas. Então aqui, ó, vamos falar um pouquinho desse roteiro de inspeção, porque eu tô com medo de não dar tempo, porque eu me empolgo e depois no final não consigo terminar. Então aqui, ó, logo essa primeira coluna aqui, ó, é de documentação. Possui manual de boas práticas? Ó, a Ana Léo Arruda trabalhou 12 anos na indústria de alimentos. Aí, então tem muita experiência muita história, né, para contar desses funcionários, das peripécias que eles aprontam com a gente, principalmente. Tem procedimentos operacionais padronizados, tem treinamento, tem a parte de medicina do trabalho, de higienização de água. E aí aqui tá todos os documentos, ó. Vai colocar se tem, se não tem, se é não aplicável ou se é não observado. Tem parte aqui, ó, de responsabilidade técnica e por aí vai. E aí aqui, ó, tem a parte de recebimento e de compra, parte de armazenamento, se está utilizando sistemas PEPS, PVPS, câmeras frias, como é que tem que estar as câmeras, temperatura de câmeras, de geladeiras e freezer, parte de manipulação, e aí tem aqui todos os critérios de temperatura para armazenamento, parte de equipamentos. A Sara perguntou, como funciona referente a esses panos de limpeza? Tem que ser sempre descartável, tipo Perfex? Sim. E é uma briga diária, né? Todo lugar usa o quê? Aqueles panos de chão alvejado, né? Porque o pano é ótimo, aquele pano é maravilhoso. A gente usa na nossa casa.
Qual o problema daquele pano? Por que não pode usar pano? Porque o pano, ele tem ali todas as condições que os micro-organismos precisam para, lembra que eu falei? Se proliferarem, para sobreviverem. E aí, aquele pano tá sempre úmido. Então, lembra do post que eu fiz dos 4 elementos para a sobrevivência de micro-organismos? Então, o que tem naquele pano? O pano tá sempre úmido, então serve de água para o micro-organismo. Tem água ali para o micro-organismo sobreviver e se multiplicar. O pano sempre vai ter resíduos de alimentos, de nutrientes, que servem para os micro-organismos se alimentarem. O pano está sempre o quê? Na temperatura ambiente, que tá sempre em cima da bancada, tá sempre... Não tem pano dentro de geladeira de câmara, tá sempre em cima das pias. Então, ela tá na temperatura ambiente. E tem o tempo. Então, o pano, ele dura muito tempo. Você não descarta aquele pano. Você descarta quando ele tá rasgado. Quando ele rasga, sei lá, depois de 1 mês, 2 meses. Então, ali, os 4 elementos para condições dos micro-organismos sobreviverem e se multiplicarem estão ali naquele pano. Então, aquele pano é uma fonte de contaminação. O paninho... Lilian, mas o paninho Perfex é ruim. Ele é ruim de propósito. Quando os colaboradores vêm falar pra mim, esse pano não presta. Ele não presta mesmo. Ele foi feito para não prestar. Que é pra você usar ali um período e descartar esse pano. Usar no máximo durante o dia do seu trabalho. Isso daí tem que ficar muito bem explicado, a consultora explicar para o colaborador, porque aí o colaborador fica com raiva, pega o pano, aí ele passa uma vez assim, ó, naquela bancada de inox, passa uma vez e quer jogar o pano fora. E também não é assim que funciona, né? Você só vai passar o paninho numa bancadinha de inox, você pode usar aquele pano durante o dia, né? Não é uma sujidade grande, que senão também não vai, não vai render pano e aí o seu cliente vai vir atrás de você. O pano que era para durar, o rolo de 300 metros que é para durar 1 mês, dura 1 semana e aí o bicho pega. Então, é uma briga constante essa questão do paninho, viu? Vira e mexe, eles aparecem. Principalmente em mercado, porque em mercado o pano tá lá na prateleira, né? Para venda do cliente final. E aí os funcionários vão lá mesmo e pegam. Às vezes eles levam da casa deles para usar. É complicado, o paninho é complicado. Aí, continuação aqui, ó. Limpeza e desinfecção da padaria. Área à disposição à venda. Vai falir o cliente, é verdade. E aí, ele veio para cima da consultora. Tinha uma pergunta sobre área à disposição à venda. Vamos ver. Tem outra pergunta aqui que eu tô vendo. Não foi, eu não coloquei aqui a pergunta. Ai, meu Deus, agora eu esqueci qual que era a pergunta que me mandaram lá no YouTube. Esqueci, gente, a pergunta da menina. Agora já foi. E aí tá falando dos POPs. Água, resíduos, pragas, instalações e edificações, sanitários e vestiários, sanitários para o público, higiene das instalações. Então, esse é o roteiro de inspeção, que mesmo que você não é do município de São Paulo, você pode utilizar como base, porque, enfim, é a legislação de alimentos. Então, isso daqui, esses critérios aqui servem para qualquer estabelecimento em qualquer município. Então, você pode usar, tá? Como guardar as espinhas que ainda estão boas para o uso? Esponjas. Esponja. Gente, a esponja também é uma questão que, assim, o que eu observo muito é o estado de conservação dessa esponja, porque às vezes ela tá tão fininha, tão velha, porque aquilo ali tá mais sujando, falando em termos, né, microbiológicos, do que limpando. Então, a esponja, o que vocês têm que observar? Tem que tirar todos os resíduos aparentes de sujeira, porque às vezes fica resíduo de alimento, o pessoal não tira, é um nojo. Lavar a esponja ao final, tira esses resíduos, lava com detergente. Se tiver um álcool para borrifar nela, enxágua,
espreme a esponja, borrifa um alquinho nela e deixa ela ali secando, tá? Não tem muito onde guardar. Se você abafar também não, você fechar, abafar também não é bom. Então a esponja você tem que deixar lá e observar esse tempo de uso. Que às vezes eu falo para os funcionários, você sabia que a esponja tem um prazo de validade também? Você precisa trocar. Às vezes você pega a esponja assim, ó, ela se desfaz na sua mão, porque faz tanto tempo que eles estão usando, tá? Um exemplo, quando na vitrine tem 20 mini sobremesas do mesmo sabor, é feita no mesmo dia. Podemos pôr apenas uma etiqueta para todas ou uma para cada sobremesa? Não, você identifica todas as sobremesas, né? Põe uma etiquetinha só que identifica como se fosse o lote. É uma etiqueta por produto, tá? Qual recipiente você indica para detergente industrial? Pois aqueles recipientes quebram fácil. Aí, infelizmente, eles recorrem ao balde, que você enche os baldinhos, né? O baldinho, todo lugar tem. Impressionante. A Bárbara, se você colocar... Você já colocou solução clorada em esponja? O cloro é muito forte para a esponja. A esponja como é que faz? Se dissolve no cloro. Então, o cloro não dá para usar cloro na esponja, que a esponja derrete, vamos dizer, derrete, né? Entre aspas. Faz esse teste na sua casa, você vai ver, você vai perder uma esponja. Então, não dá para orientar a usar esponja, tá? Qual recipiente que eu indico? Ô, Renata, você já viu? Não sei qual que é que você tá falando, esses que quebram fácil. Eu não sei qual que é, porque eu utilizo sempre utilizei, eu não utilizo detergente industrial, eu utilizo detergente IP, IP neutro, tá? Não, porque, infelizmente, os industriais, eles não têm a mesma eficiência. Então, eu uso como... até quando eu trabalhava em padaria e restaurante, sempre vinha o IP mesmo, não vinha... Porque aqueles detergente industrial, eles não acaba gastando mais, não tem a eficiência de limpeza. O IP é muito bom, o detergente muito bom. Ele remove a sujeira, remove a gordura. Eu acho que ele rende muito. Você põe só uma gotinha, um pouquinho, ele rende bastante. Então, se você tem aquele galão de 5 litros de detergente que eu já vi por aí, eu já vi em muitos locais que eles colocam aquele pump na boca do galão. E aí utiliza aquele pump. Eu não sei se é isso que você utiliza lá que quebra, mas eu vejo isso em bastante padaria legal que tem aqui na região que eu vou, eu vejo. E é até da IP mesmo. É o detergente da IP, que é institucional, né? Um galãozão de 5 litros. E eles põem o pump e fica ali em cima da pia ali para eles usarem. Eu acho bem bacana. E quando a área de lavagem fica na área externa, num quintal, próximo às caçambas de lixo? Eu não sei o que é pior, sabia? Porque a área de lavagem, quando ela é interna, dentro do setor, fica... É muito ruim também. Então, mesmo que a área seja externa, próxima às caçambas de lixo, eu acho que, assim, não tô visualizando como que é o que você está dizendo. Mas, assim, se você conseguir barreiras físicas, né? Levantar uma paredinha de alvenaria não é caro, de tijolinho, é barato. Dar essa sugestão para o cliente para fazer uma barreira física, uma cobertura, barreiras físicas, manter essas caçambas de lixo fechadas, não tem problema, né? Não sei como é que é essa questão aí, mas eu ainda prefiro a área de lavagem externa do que dentro do setor, porque vira uma zona. Não sei se já acabou as perguntas aqui, acho que eu pulei uma. Vou falar aqui, ó, cartilha do IPEM. A cartilha do IPEM aqui, ó, para padarias. Então, tem alguns informativos que precisam ter em todas as padarias. Por exemplo, tem que ter uma plaquinha com o preço do pão a quilo. Então, pãozinho francês tem que ser vendido a quilo, somente a quilo, e tem que ter a plaquinha de que tem o teu tamanho certo da fonte e quanto que é o preço do quilo do pão. Isso tem que ter. Então, você verifica no seu cliente se tem.
Quando você for numa próxima padaria comprar pãozinho, observa se tem. Tem que ter. Se tiver um buffet de self-service, tem que ter uma plaquinha com o preço do self-service, do quilo, e o peso do prato, que é a tara do prato que vai colocar ali na balança. Tem que ter isso daí. Tem que ter também nas geladeiras das áreas de vendas a plaquinha proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Então, tem que ter essa plaquinha. Então, essas coisas tem aqui, ó, na cartilha do IPEM. Essa cartilha eu já disponibilizei, né, lá no meu site de materiais. É o link... O link é Lilian Aguiar Nutri /materiais, que eu já coloquei, não é? Não é? .com.br. Escreve para mim que eu vou falar de novo. O roteiro de inspeção eu já coloquei lá para vocês entrarem lá e baixar esse roteiro de inspeção para vocês utilizarem. A pergunta era da vitrine de padaria que fica os produtos. Vocês viram aí que eu postei no story uma... Não, escreve aqui, eu não vou conseguir. Uma foto de uma vitrine de padaria. E eu perguntei pra vocês o que tá aí de errado lá na vitrine. A gente precisa avaliar. Eu não sei se eu falo, acho que eu não vou falar não. Eu vou fazer um story depois falando tudo que tem de errado, porque eu quero que vocês me respondam o que vocês viram de errado naquela vitrine. Vamos fazer essa brincadeira? Brincadeira trabalhando, brincando? Eu quero saber o que vocês observam de errado naquela vitrine que eu postei a foto no story. E aí vocês me mandam as respostas que depois eu falo o que tem de errado. E uma questão que em todas as padarias que eu conheço é a mesma questão de exposição de produtos. Gente, está encerrando o nosso tempo. Foi muito legal, achei que foi muito produtiva. Vocês perguntaram, interagiram. Vou deixar essa live salva. Quem não se inscreveu, se inscreve lá para a nossa Semana da Consultoria Independente. E eu vou passar aqui de novo o link da página do site para vocês fazerem a baixa dos materiais. As peças de fio penduradas são cultura em padaria? Gente, mas qual o problema de deixar? Eu acho bonita aquelas peças penduradas, não precisa de refrigeração. Salame, mortadela, queijo provolone. Se na rotulagem disser que não precisa de refrigeração, pode ficar lá. Eu acho bonito até. Faz parte da decoração da padaria. Eu acho legal. O link para baixar os materiais é lilianaguiarnutri.com.br/materiais. Lilian, para você baixar isso aqui, ó. lilianaguiarnutri.com.br/materiais. Olha, não indica não, hein, Pri? Dá uma olhada lá de novo. Mortadela, depois de aberto. Fechada, elas podem ficar. Algumas podem ficar. Tem que ver a marca direitinho. A gente sempre tem que seguir a recomendação do fabricante. Certo, pessoal? Então, me respondam o que vocês viram de errado na vitrine de padaria que eu postei lá no story. E depois eu gravo um story falando o que tem de errado e as respostas que vocês me mandaram.